Oi pessoal, bom dia. Sou Raimundo Pereira do Conexão Biz. Estou aqui para deixar mais 5 dicas para você de sucesso para trabalhos online. 5 dicas. E desde já eu peço a você que se inscreva no canal Conexão Biz, né? Trabalho para internet, trabalhos na internet, trabalhos online. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu clique de gostei e também deixar o seu comentário. Você possa deixar o seu comentário, o que achou dessas dicas. Então vamos começar. É, 5 dicas de sucesso para trabalhos online. Primeira dica, a deixa. Né? O que vem a ser isso, a deixa? Né? Quando eu coloquei esse primeiro ponto, a deixa, é de que quando você está divulgando um produto, é, independente de muitas das vezes uma ferramenta que você usa, é você deixar uma deixa, ou seja, é você deixar uma palavra, é você deixar uma conversa, é você deixar um assunto com relação àquele seu produto, ou seja, você sempre deixar uma deixa. É como que você saísse, é como que você saísse ali de um determinado local e você deixasse uma lembrança. Ou seja, a deixa eu vejo como uma lembrança. Você deixar uma lembrança de uma referência com relação àquele seu produto, com relação àquele seu nicho que você está divulgando, com relação àquele nicho de mercado, aquele nicho no qual você está divulgando, mesmo que a pessoa ela não adquira naquele momento aquele produto, mas você deixou a deixa, ou seja, você deixou a lembrança. E vale salientar que com relação nos meios sociais, as mídias hoje em dia elas usam muito isso, ou seja, dentro do seu computador, dentro do seu celular, ou dentro do seu MacBook, as empresas ela usa uma configuração de que ela vai encontrar aquelas pequenas deixas que ela vai deixando dentro com relação ao seu perfil. Ou seja, quando você isso você vê muito na questão do canal do YouTube. O próprio canal do YouTube ele usa isso, ou seja, quando você faz o seu canal do YouTube e você dá uma pesquisada em determinados assuntos, quando você fecha o seu canal e quando você volta lá de novo no seu canal, você vê que o YouTube ele gera vários vídeos, ou seja, ele coloca vários vídeos à mostra referentes àquela pesquisa que você fez. Se você faz uma pesquisa com relação a vídeos de humor, com relação a vídeos de música, com relação a vídeo de treinamento, ou seja, então o YouTube ele tem esse cuidado de colocar essas referências, essas dicas, essas deixas com relação àquele determinado assunto, ou seja, é você ter esse cuidado de você quando você tiver navegando o cuidado aqui, no sentido que eu digo, não é o cuidado no sentido de temor, mas é o cuidado no sentido de você usar isso a seu favor, de isso é uma coisa boa, é algo que você pode usar. Ou seja, quando você estiver navegando nas suas redes sociais, você sempre fazer menção, uma deixa com relação ao produto, com relação a alguma coisa. No caso, eu vou citar um exemplo. Eu divulgo o produto Academia do Importador. Então, vez ou outra eu menciono alguma coisa de marca, eu menciono alguma coisa com relação à importação, eu menciono alguma coisa com relação aos Estados Unidos, o EUA, ou seja, então assim, você deixar sempre uma deixa com relação àquele produto, aquele nicho no qual você está lançando, o qual você está divulgando no mercado. Esse é o primeiro ponto, ou seja, é a primeira dica que eu estou deixando para você, dica de sucesso. A primeira, a deixa. Segundo, a referência. A referência aqui, no caso aqui, no caso, ele vai de encontro um pouco com relação à deixa, com relação, né, eu até citei isso também, né, no primeiro ponto. É você usar
as referências que você tem com relação ao seu produto, com relação ao nicho de mercado que você tem, de que forma? Ou seja, é você usar as referências de outras pessoas que estão falando, que estão divulgando, que estão usando aquelas referências. É como se fosse assim, é você não usar só o conteúdo que você tem, não, mas você usar também as referências de outras pessoas, as referências, por exemplo, no caso, o Academia do Importador, ele tem ele tem um grupo o grupo no Facebook. Então, usar as ferramentas que você vê, as referências que você vê lá no grupo, dentro do Facebook, você usar aquelas referências e você pregar para você usar também para divulgar, né, vamos dizer assim, o seu público que você tem, porque o público de muitos daqueles que estão lá no grupo, muito do seu público não é o público lá daquelas pessoas. Então, você vai trazer essas referências, você vai buscar essas referências, pegar essas referências e usar para você. É como uma placa, né? A referência que eu tenho para mim ir para um determinado lugar é aquela placa ali, é aquele ponto turístico, ou seja, é a minha referência. Então, assim, eu uso aquela referência para mim mostrar isso para as pessoas, ou seja, eu deixar, é como que, no caso, a deixa, é como que eu vou caminhando e eu vou deixando essas referências para poder as pessoas chegarem até mim, né? É como que, no caso, a gente cria a página de captura e dentro da página de captura a gente tem várias referências que vai direcionar para o produto. Ou seja, como as placas de sinalização, a gente tem vários posts que vai fazer referência àquele produto. Então, é algo nesse sentido. Aqui eu me deparo, ou seja, eu me adentro, não é nem na questão da criação em si, mas é a preocupação que você deve ter na sua mente, no seu pensamento, a preocupação que você tem que ter de criar essas referências, ou seja, de deixar essas referências, a referência com relação àquele seu produto, com relação àquele seu nicho que você está levando para o seu mercado, para o seu público-alvo, ou seja, você ter essa preocupação de criar essa referência, né? É, terceiro ponto, o exemplo, né? O exemplo, ou seja, o exemplo aqui é de você pegar o exemplo de outras pessoas, o que que os outros afiliados estão fazendo. Você é um afiliado e você sabe que no caso o Lead Love, né? Eu vou colocar o exemplo do Lead Love. O Lead Love, ele tem o quê? Tem mais de 200 mil afiliados, né? Aí então, no caso, eu tenho que me relacionar através do grupo lá do grupo fechado do Lead Love, eu tenho que me relacionar com esse público, com essas pessoas, para mim ter o exemplo dela, para mim ver o exemplo dela, para mim ver o que essas pessoas estão dizendo, o que essas pessoas estão falando, o que essas pessoas estão movimentando, ou seja, eu pegar o exemplo, ou seja, eu olhar, eu ter o cuidado para me ver o exemplo, o exemplo do produtor, o exemplo dos afiliados, o exemplo de outras pessoas, o exemplo de outros produtores com relação a outros produtos semelhante àquele produto que você está divulgando, ou seja, você ter esse cuidado, não é, é a terceira dica, é você se preocupar com relação ao exemplo, o exemplo de outras pessoas, o exemplo do mercado que você quer atingir, do mercado que você está andando, do mercado que você está divulgando, o produto que você está divulgando, você ter essa preocupação de você não perder esse exemplo, de você não vamos dizer assim, parar no vácuo, ou ficar parado no vácuo, ter um devaneio, de não ter essa expertise de você pegar o exemplo de uma determinada pessoa, de que assim, talvez o exemplo daquela pessoa que aquela pessoa está usando, o exemplo dela, talvez esteja servindo para ela, sei lá, 70%, 80% está servindo para ela.
talvez você diz, o exemplo dela talvez não vai servir muito para mim. Ou seja, mas você usando o exemplo, você pegando o exemplo do que aquela pessoa, do que aquele afiliado está fazendo, e você usando para você, talvez para você vai servir o quê? Vai servir, sei lá, 30%, 40%, para ela está servindo 70%. Para mim pode ser que sirva 40% para o meu público, ou seja, para mim abranger mais. É como que fosse um conhecimento que eu estou pegando de outra pessoa e eu estou usando também com relação às pessoas que estão ligadas a mim, e eu estou divulgando aquele determinado produto, aquele determinado nicho. Então eu vou pegar aquele exemplo de outras pessoas que elas estão fazendo. Às vezes, por exemplo, um exemplo de como fazer um vídeo, um exemplo de como usar as palavras, de como usar determinadas palavras para aquele tipo de produto. Então, assim, é você ter essa preocupação de ver o exemplo de outros afiliados, de outras pessoas, o que outras pessoas estão fazendo para poder alcançar o sucesso. Então, assim, eu pegar aquele exemplo também e usar também para mim, para o meu conhecimento, né? Para mim ter esse conhecimento em mãos. Então, assim, o terceiro ponto, o exemplo. Quarto ponto, conhecimento do terreno, né? Em um vídeo anterior eu falei muito a questão de você conhecer o terreno que você está andando. Esse ponto aqui, né, quando eu falo assim de conhecimento do terreno, eu me lembro muito, e eu até vou colocar para vocês, assim, eu gosto muito de fazer um comparativo no sentido espiritual. Eu sei que no caso aqui não vem ao caso, eu não quero deixar, não quero influenciar ninguém, é, com relação espiritualmente, não, mas eu gosto muito de ver isso, no caso. Quando Moisés ele foi entrar na terra de Canaã, ele mandou uma equipe de tantas pessoas para conhecer o terreno. Você pode pesquisar isso na internet, você vai entender do que eu estou falando. Ele mandou uma equipe para conhecer o terreno, ou seja, para conhecer como era a terra de Canaã, o que essa terra ia favorecer, qual era o desafio que essa terra tinha, o que essa terra favorecia, ou seja, da mesma forma, é você conhecer o seu terreno, é você buscar tudo e qualquer conteúdo com relação ao seu nicho de mercado, é você conhecer o seu terreno, é você, eu diria até mesmo, muitas das vezes, você ir no que outros produtores estão dizendo, para você conhecer, para você entender se aquele mercado ele vai lhe favorecer algo, se ele vai lhe ajudar com relação a algo ou não. Ou seja, você conhecer o terreno que você está atuando e o que você quer atuar. No caso, né? No caso, muitas das vezes você ainda não é afiliado a um determinado produto. Então, assim, você procure conhecer, procure mergulhar no que aquele produto, no que aquele produtor ele está fornecendo de material, para você conhecer o terreno, para que você não entre leigo, para que você não entre, vamos, desconhecendo, para que você não entre sem saber. Eu criei agora há pouco tempo no Facebook uma página que é o Labirinto, né? E eu divulgo algumas coisas nessa página, né? Nesse grupo, né? Eu criei um grupo chamado Labirinto. Então eu criei e lá eu coloco muitas coisas. Então assim, o meu entendimento quando eu criei o Labirinto, eu via muito essa questão assim, de você conhecer todas as áreas, de você conhecer todas as mudanças que aquele terreno, que aquele labirinto, ele vai lhe proporcionar. É conhecer o tempo, vamos dizer assim, que você tem para você divulgar, de você não perder tempo, para poder você fazer aquilo ali gerar algo para você. Então, assim, é você olhar todas as vertentes que aquele produto, que aquele nicho de mercado, ele lhe oferece, ele tem para você, ele leva para o público. Então você não seja leigo, ou seja, você não seja inexperiente,
no sentido de estar levando o produto e você não conhece, não. Ou seja, você procure conhecer a fundo o produto, no caso aqui, o conhecimento do terreno, ou seja, o conhecimento do terreno daquele produto que você está divulgando, daquele produto que você está levando para o seu mercado dentro da internet, ou seja, com trabalhos online. Então, o quarto ponto, o conhecimento do terreno, o conhecimento do nicho, o conhecimento do produto que você está. E aqui eu diria que não só no sentido de você limitar no sentido do produto, mas também a questão dos trabalhos, das ferramentas que você usa dentro da internet. Você procurar conhecer, procurar adentrar numa realidade ou noutra de umas ferramentas que você está usando para poder você divulgar o seu nicho de mercado. Então, o conhecimento do terreno ele abrange nesses dois aspectos, nesses dois pontos. A questão do produto, sim, mas também das ferramentas que você usa para divulgar esse produto dentro da internet. Ou seja, o conhecimento do terreno, do nicho e, consequentemente, as ferramentas que você usa, de você conhecer. E o quinto ponto, o exercício para perda do medo. Ou seja, esse ponto aqui eu coloquei, essa dica, né, essa quinta dica eu coloquei de, de você exercer, de você fazer um exercício para perda do medo. Como assim? Ou seja, às vezes você tem medo de fazer vídeo, ou seja, você só vai perder o medo de fazer um vídeo quando você fizer, ou seja, você tem que exercitar, mesmo que o seu vídeo saia lá de qualquer forma, mas você faça, você busque fazer. Ou seja, o medo, por exemplo, você tem medo, receio, não sei, de fazer um e-book, de criar um e-book. Talvez você tenha a expertise do tema, e aquele tema é um tema muito bom. Então, você tem medo, ou seja, você procure conhecer a quarta dica, você procure conhecer o terreno aquele tema que você vai abordar e você exercite isso. Você vá fazendo, você vá procurando um texto, você vá procurando um conteúdo, vá procurando nas redes sociais, nos vídeos, o, o que esses produtores eles estão falando com relação de um conteúdo de qualidade para elaborar um e-book, para criar um e-book. Ou seja, você pesquise, você leia, você escute, no caso, eu não sou muito, eu não tenho muito, eu não sou muito de ler, de ficar lendo, ou se você não lê, no caso eu gosto muito de escutar, então eu baixo os e-book em áudio, né? No caso, agora há pouco tempo eu tava escutando Pai Rico, Pai Pobre, no caso o Monge o Executivo em áudio, ou seja, você salva isso no seu telefone, você salva isso no pendrive, você salva isso no seu computador e quando você tiver uma oportunidade, ali no lugar de você estar assistindo, sei lá, assistindo televisão, assistindo filme, não. Você está escutando aquilo ali e você lembre de levar uma caneta e uma agenda e anotar. Naquele momento ali, você pausa aquele vídeo, você anota aquela frase, você anota aquela palavra daquele áudio que você está escutando. Ou seja, é um exercício para você perder o medo com relação, eu diria até mesmo para você divulgar o seu nicho, para você divulgar o seu produto na internet, para você fazer o trabalho bem feito. É você exercitar, é você exercitar. Eu costumo dizer que a gente só perde o medo com relação a um determinado lugar. Eu tenho medo de viajar. Então, assim, faça uma viagemzinha para perto. Viaje aqui na sua cidade. Você tem condição de ter um transporte, ou de não ter um transporte, sei lá, não ter uma moto, não ter um carro. Faça uma viagemzinha perto de ônibus que talvez para você não seja um exemplo de conhecer um ponto histórico, isso, aquilo, outro. Ou seja, talvez vocês perguntem, mas para que isso? Ou seja, para você perder o medo, por exemplo, de ir para um evento que vai acontecer numa cidade mais longe, no lugar mais longe, você muitas vezes tem medo
de viajar, não sei o que, isso, aquilo outro, você pensa numa coisa, você pensa... Não. Ou seja, você tem que exercer, você tem que exercitar aquilo ali. E a sua mente, a sua mentalidade, ela vai criando uma mentalidade de, de que você pode, de que você consegue, de que você consegue superar aquele obstáculo, né? Ah, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de pilotar, no caso moto. Ou seja, você tem que exercitar, você é um exercício. Da mesma forma, é a questão do trabalho para trabalho online. Para você alcançar o sucesso no trabalho online, você tem que exercitar o medo com relação a fazer algo que vai lhe ajudar com relação ao seu trabalho, com relação a divulgar o seu produto, o seu nicho dentro da internet, de usar uma determinada rede social, o Instagram, o Facebook, ou seja, você pesquisa e vê aquela ferramenta e fica meio apreensivo, não sei se eu uso, fica com medo, fica com receio, não. Ou seja, você arrisque usar aquela ferramenta, você arrisca usar aquilo ali, talvez você esteja perdendo uma oportunidade de estar gerando um conteúdo de qualidade, está gerando, vamos dizer assim, um cifrão a mais com relação ao seu mercado, com relação ao seu nicho. O seu nicho ele está lá, mas você não faz muita coisa porque você tem medo, você tem receio de divulgar no Facebook. Ah, você vai divulgando, de divulgar num determinado grupo, ou seja, não, você procure. Ou seja, você exercitar para perder o medo. Eu costumo fazer da seguinte forma, às vezes na minha cabeça, na minha mente, está registrado um determinado medo. Ah, eu tenho medo de pular de paraquedas, né? De saltar de paraquedas. Então você anota aquele medo. Ah, eu tenho medo de dirigir, você anota. Ah, eu tenho medo de viajar, você anota aquele medo. Ah, eu tenho medo de usar essa ferramenta, você anota. Então, você vai exercitando pouco a pouco aquele medo que você tem, você vai exercitando pouco a pouco de usar aquela ferramenta, de fazer aquele determinado, de gerar aquele determinado conteúdo para você divulgar o seu produto na internet. Você é afiliado a um produto e você tem medo de fazer um vídeo, ou seja, e você sabe que um vídeo ele vai ajudar muito a você divulgar o seu produto, ou seja, você tem que perder esse medo. Você tem que exercitar, você tem que fazer. Você faz o vídeo e primeiramente você faz o vídeo e você escreve, no caso eu estou olhando aqui a minha pesca num bloco de nota e você olha ali todos os pontozinhos que você assinalou, que você anotou, para você não se perder, né? No caso meu aqui, eu tô salvando e, ou seja, você vai olha ali e você vai e faz. Aí primeiro você não posta primeiramente esse vídeo na internet. Você não posta ele ainda na internet. Você vai lá e olha. Você olha para ver como é que você saiu. A questão da sua postura, a questão da roupa, a questão os vícios. No caso eu tenho olhado aí alguns vídeos meus, ainda tenho alguns vícios, mas eu estou me educando com relação a esses vídeos, às vezes questão um pensamento que eu quero colocar e às vezes eu fico ali, eu travo um pouco, mas com o tempo eu vou mudando isso, eu vou melhorando com relação a isso, ou seja, esse é um exercício para você perder o medo com relação a uma ferramenta. A questão de, se você tem medo de escrever, ah, eu não sei escrever, ou seja, você procure ferramentas para você fazer melhor isso. A questão do texto o texto que você vai usar, a letra, o formato, ou seja, tudo isso tem ferramentas para você procurar e você exercitar a perda do seu medo, né? Então, assim, eu espero que eu tenha sido essas 5 dicas tenham sido boas para você, tenha servido de alguma forma. Eu vou só fazer um resumo. 5 dicas de sucesso para trabalhos online. Primeiro, a deixa. Segundo, referência. Terceiro, o exemplo. Quarto, o conhecimento do terreno.
E o quinto, o exercício para perda do medo. Ou seja, eu espero que essas dicas sirvam para você de alguma forma. E deixo o meu agradecimento por você estar aqui comigo nesse vídeo até agora. Espero que você tenha gostado. Eu peço a você que se inscreva, né, no canal. Você se inscrevendo vai nos ajudar, ajuda, né, a gente que divulga, que faz esse trabalho na internet. Eu vou deixar na descrição do vídeo essas 5 dicas anotadas para você não perder nada. E eu peço a você que se inscreva, peço a você que deixe seu like, se gostou, se não gostou, deixe o seu comentário, né? E que você possa também compartilhar nas redes sociais esse vídeo. Eu sou Raimundo Pereira, do Conexão Biz, e deixo o meu abraço. Desejo a vocês sucesso e tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom.